Seja bem-vindo a essa videoaula. Nesse vídeo você verá uma breve introdução aos mapas auto-organizáveis. E nessa figura nós temos um dos exemplos mais clássicos de mapas auto-organizáveis. Inclusive você pode acessar esse link que você tem mais detalhes sobre esse projeto. E aqui nós temos o nome de vários países, como por exemplo Bélgica, Suécia, Itália, Japão, Espanha, Irlanda, Finlândia, Estados Unidos e Canadá. E aqui para esse lado direito já nós temos outros países. O Brasil ele está nessa parte aqui. E a ideia é você fazer um agrupamento sobre o nível de pobreza nos países. Foi utilizada uma base de dados com todos os países e 39 atributos de cada um deles, como por exemplo a população, qual é o nível de desenvolvimento social, qual é o nível de fome, qual é a escolaridade média do país. Então, esse tipo de dados. E fazendo a aplicação de um algoritmo de mapa auto-organizável, nós chegamos aqui nesse agrupamento. Então, essa parte aqui são os países, digamos, mais prósperos. Nessa parte que nós temos esses valores aqui mais claros, ou do verde para o amarelo. E aqui nós temos os países menos prósperos, ou aqueles países que têm uma maior taxa de pobreza no geral. Então, se nós analisarmos aqui, nós temos a Bélgica, a Suécia e a Itália. Note que as cores elas são bem parecidas, então quer dizer que esses países eles estão categorizados no mesmo grupo. Aqui nós temos outros países, como Estados Unidos, Canadá. Aqui nós temos a Austrália, Nova Zelândia, eles encaixam-se nessa parte do grupo, quer dizer que eles têm essas características. Então, se nós analisarmos aqui esse lado aqui do Brasil, por exemplo, ele está parecido com a Bolívia. Então, quer dizer que aqui nós temos que eles têm características parecidas, então eles ficam nessa parte do grupo. Então, é interessante você ter essa visualização que você passa para esse algoritmo uma base de dados com as características dos países e ele vai fazer a geração desse mapa auto-organizável. Com a análise desses dados, você pode identificar quais são aqueles países que têm um maior nível de pobreza, um menor nível de pobreza. Aqui nós temos o que você pode fazer com esse mapa. Perceba que você pode colorir toda essa parte aqui. Estados Unidos e Canadá está com esse amarelo, então nós fazemos o preenchimento desse amarelo aqui. Assim como nós temos a Austrália, que também está num patamar parecido. Aqui nós temos aquela área que ela já está tendendo mais lá para um laranjado, nessa parte aqui de cima, que são aqueles países da Europa. Com a identificação desses grupos, você pode fazer o preenchimento aqui desse mapa e você pode visualizar facilmente quais são as áreas que têm mais pobreza e quais são as áreas que têm mais riqueza. E um mapa auto-organizável ele tem basicamente duas funções principais. A primeira delas é o algoritmo para agrupamento, que utiliza redes neurais artificiais. Anteriormente nós vimos o algoritmo K-means, que é um dos algoritmos mais simples e mais clássicos da área de agrupamento. O mapa auto-organizável ele utiliza redes neurais artificiais para fazer o agrupamento. E ele também pode ser utilizado para redução de dimensionalidade. Vamos supor que você tem uma base de dados com 1000 atributos e você quer selecionar quais são os principais atributos. Então, você pode utilizar mapa auto-organizável para essas tarefas também. Então, ele vai dizer o grupo dos atributos mais importantes e o grupo dos atributos menos importantes, por exemplo. E com relação à estrutura, ele tem algumas partes parecidas com as redes neurais tradicionais, porém ele é bem mais simples para você fazer o entendimento de como funciona esse tipo de técnica. Nós temos aqui o input layer, a camada de entrada, x1, x2 e aqui nós temos xn. Aqui nós continuamos colocando nessa parte o número de atributos que você tem na tua base de dados. Então, aqui nós criamos o vetor xn, que são os atributos de entrada. Aqui nós temos a matriz de pesos. Cada um desses neurônios da camada de entrada está relacionado com esses neurônios da camada de saída.
Então aqui perceba que nós temos aqui o 2D Output. Então nós não temos o conceito de camada escondida em mapa auto-organizável. Nós só temos essas duas partes. A camada de entrada, os neurônios de entrada, que equivale aos atributos da base de dados. E aqui nós temos o nosso mapa, ou seja, são os neurônios que estão ligados. E eu não tenho uma ligação entre esses neurônios. Essas ligações, essas flechinhas que você está vendo aqui, é a ligação de cada um desses neurônios da camada de entrada com cada um desses neurônios da minha camada de saída. Aqui nós temos uma outra representação. Perceba que nós temos uma matriz 4x4, 4 linhas. E aqui nós temos 4 colunas, totalizando 16 neurônios no total. E essa aqui é a maneira clássica para você representar. Aqui nós temos os atributos da camada de entrada e aqui nós temos essa matriz do tipo 4x4. E para facilitar o entendimento, aqui nós temos uma outra representação. Ela não é tão usualmente utilizada, porque quando você trabalha com mapa auto-organizável, nós temos essa questão do mapa que fica aqui, que ele vai efetivamente representar como os dados estão, ou seja, é um mapa sobre os teus dados de treinamento. Então, nesse caso, você pode representar dessa maneira, que ele já fica bem parecido com a representação das redes neurais clássicas. O primeiro neurônio da camada de entrada liga-se com todos os neurônios aqui da minha camada de saída, e o segundo neurônio da camada de entrada também liga-se com todos os neurônios da camada de saída. Essa representação em forma de mapa, ela vira essa representação que nós temos aqui já no formato clássico das redes neurais. E com relação a você definir qual é o tamanho aqui do som, que é o Self-Organizing Map, você pode utilizar essa fórmula, 5 vezes raiz quadrada de n, considerando que nós temos uma base de dados com 178 registros, então o tamanho vai ser o 5 vezes raiz quadrada de 178, a raiz quadrada de 178 é 13,11, multiplicando 5 vezes 13,11, nós temos 65,65, ou seja, esse aqui é o número de células que nós teremos. Aqui nós temos essa terminologia também, células, mas nada mais é do que o próprio neurônio. Então, quer dizer que nós teremos uma matriz 8x8, ou seja, ao invés dessa parte aqui ser 4x4, nós teremos 8x8, quer dizer que nós teremos 8 neurônios nas colunas e mais 8 neurônios nas linhas. Então aqui eu teria já uma representação bem mais complicada de você fazer, por isso que em mapa auto-organizável nós usamos essa representação nesse formato de mapa que fica mais fácil para você visualizar. Caso contrário, aqui você teria 64 neurônios aqui para baixo. E essa fórmula ela foi definida por esse autor. Caso você queira verificar mais dados sobre definição do tamanho do mapa auto-organizável, então você pode consultar esse autor V. Santo. Então ele tem bastante material sobre mapas auto-organizáveis. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos uma breve introdução aos mapas auto-organizáveis. Na aula que vem nós veremos como funciona o processo de aprendizagem. Obrigado e até lá!